Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá dar continuidade àquilo que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa escola Vida Plena. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que nós temos de compartilhar a Tua Palavra com o propósito, Senhor Deus, de vivê-la, Senhor Deus, inteiramente como o Senhor tem nos ensinado, nos motivado. Pai, em nome de Jesus, que o Teu doce Espírito nos guie nesse tempo de meditação, de proclamação da Tua Palavra. E assim, Senhor Deus, venha trazer a nós um tempo novo de aprendizado, edificação das nossas vidas e do Teu reino aqui entre nós. Muito obrigado, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, hoje o nosso tema, que nós vamos estar conversando sobre a vontade de Deus. A Escola Vida Plena tem trazido esse tema hoje com o propósito de edificação, de fortalecimento das nossas vidas, no que diz respeito à vontade de Deus. Você muitas das vezes se perguntou, né? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus para a minha vida? E nós podemos aprender isso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina a viver a vontade de Deus. Amém? Então, por isso que nós temos hoje como objetivo esclarecer um pouco, conversar um pouco, compartilhar desse tão precioso ensinamento da palavra de Deus. Veja bem o que João nos ensina a partir de Jesus. O que João nos ensina a partir de Jesus. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E assim também, eu e você, aprendendo com Jesus, nós também vamos conseguir desfrutar de uma caminhada, de uma vida que agrade a Deus. Então diz assim, João, Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 37 a 40, nos diz assim: Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Veja bem que Jesus está esclarecendo para nós a vontade de Deus em relação à vida dele. Então, Jesus tinha a sua vida, no entanto, ele não veio para viver a sua vida. A vida dele era fazer a vontade do Pai. Em uma outra parte, ele diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E ele diz também que o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se havia perdido. Então, preste bem atenção, quando nós pensamos na vontade de Deus, está praticamente voltado à nossa salvação. Em primeiro lugar, da nossa vida eterna que Ele nos ensinou, que nós teríamos em Jesus. Jesus era o caminho para o Pai. Então, quando nós queremos viver a vontade de Deus, nós não podemos abrir mão do exemplo e da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus em relação ao Pai, em relação a Deus. Mas quando eu busco referências fora de Jesus, com certeza o meu coração será inclinado a viver a minha própria vontade. Porque quem viveu 100% a vontade do Pai? Jesus. E Jesus deixa isso bem claro para mim e para você. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez e tudo que Ele vai fazer é pensando na vontade do Pai. Então, quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus para Ele moldar, trabalhar em nós essa forma de viver de maneira que agrade ao Pai.
Isso é importante. Então, na segunda parte, o que Jesus faz? Ele ensina a respeito de quê? Do reino dos céus. Ele ensina a respeito do reino dos céus. Que o nosso coração, ainda vivendo aqui na terra, nós devemos pensar na eternidade. Porque agora nós temos uma vida completa em Jesus. A vida, viver aqui na terra como no céu. Pensar nas coisas que são de cima. E não nas que são da terra. Para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, ou seja, viver a vontade de Deus. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, a vontade de Deus é que você olhe para o Filho e em Jesus você tenha a vida eterna. Mas como eu vivo o meu dia a dia? Esse é o grande questionamento. Porque nós também temos vontades. Nós também temos desejo. E os nossos desejos, muitas das vezes, fogem da vontade do Pai. Depois nós vamos entrar num tema da vontade da carne e da vontade do Espírito. Também, para que nós possamos entender um pouco melhor e mais fundo ou mais profundo nesse assunto. Porque a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa natureza natural, ela está sujeita ao pecado, à influência do pecado na nossa vida. Então, isso faz com que nós também tenhamos as nossas próprias vontades. E a vontade, claro, da carne. E essa luta é constante. Então, olha só o que Davi nos diz no Salmo de número 40, verso 8. Tenho alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, uma vez que nós desenvolvemos uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Pai, isso torna para mim e para você um motivo de grande alegria fazer a vontade de Deus. Não é pesada a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus nos estimula, nos traz para uma vida de alegria. Tanto que um dos frutos do Espírito é a alegria. Porque nós agora temos em Jesus uma alegria não nossa, não natural, mas fruto de um relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. E isso faz toda a diferença. Então, o Davi vai dizer isso. Eu tenho alegria. Quando Paulo vai dizer assim que nós devemos fazer para o Senhor com alegria os nossos dízimos, nossa oferta, não é alegria simplesmente no que nós estamos fazendo, mas a alegria da comunhão, do propósito de vida que nós encontramos nele. O salmista, no Salmo número 100, também vai dizer, servir ao Senhor com alegria. Porque faz parte de uma caminhada. Servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade de Deus. E dessa forma nós vamos conhecendo a vontade de Deus. Porque todos os nossos relacionamentos, tudo que temos, tudo que somos, vai passar a se desenvolver nesse critério de intimidade com Deus, de andar com Ele, de fazer a sua vontade, de viver a sua vontade. Efésios, no capítulo 1, versos 9 a 10. Como Deus faz isso? Efésios, capítulo 1, verso 9 a 10. Olha só. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Então, quando eu penso em algo de Deus para a minha vida, da vontade de Deus, muitas das coisas precisarão ser reveladas a nós. Mas como isso acontece?
como a minha busca, o meu desejo, a minha alegria de buscar, a minha alegria em descobrir, porque eu tenho prazer na lei do Senhor, eu tenho alegria na lei do Senhor. E isso traz para a minha vida, para a sua vida, algo diferente. Mas não podemos esquecer que a nossa carne vai lutar contra isso. E também tem o inimigo, o diabo também vai lutar contra isso, para que você e eu não venhamos a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Porque isso implica em crescimento espiritual, isso implica em desenvolvimento espiritual, isso implica em maturidade espiritual. Uma criança, por exemplo, ela não sabe a vontade do pai e da mãe. A criança não sabe a vontade do pai e da mãe. A criança, ela não sabe andar sozinha. A criança não sabe fazer suas próprias escolhas. Porque ela é uma criança. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo que existem critérios, que existem vontades sendo estabelecidas, tanto a dela, como a de quem cuida dela. Então, qual a vontade do pai em relação ao seu filho? Que ele aprenda com ele. Não é isso? Você não tem alegria e prazer em ensinar o seu filho? As mamães vão lá ensinar o filhinho a colocar a colherzinha na boca. E vai ensinando a mamadeira, vai ensinando coisas que só uma pessoa que tem uma intimidade, uma profundidade no relacionamento vai conseguir desenvolver. A vida é assim. Você sempre estará fazendo a vontade de alguém. Você sempre estará fazendo a vontade de alguém. Quando você entra num shopping, numa loja, alguém trabalhou, estudou para que aqueles produtos atendam à necessidade de alguém, à vontade de alguém. Ou seja, o desejo de alguém. E essas formas vão marcando as nossas vidas. Nós vivemos para satisfazer a vontade de alguém. Mesmo que a pessoa diga, eu tenho a minha vida, eu faço dela o que eu quero, está enganado. Ela está fazendo a vontade de alguém. Ela está sendo influenciada para fazer a vontade de alguém. Ela está sendo influenciada para agradar alguém. Porque o próprio nascimento daquela pessoa já foi planejado para agradar a Deus. Mesmo que ela não saiba. E assim, por isso que a Bíblia fala sobre as pessoas serem escravas do pecado. O escravo faz a vontade do seu Senhor. O escravo não tem vontade própria. Agora, os livres são marcados pela alegria de servir ao Senhor. Então, o serviço, muitas das vezes, a forma que nós estamos desenvolvendo esse serviço mostra realmente a alegria de fazer a vontade de Deus. E também, claro, a alegria de fazer muitas das vezes a nossa própria vontade. Porque muitas pessoas se enganam de estar fazendo aquilo que gosta, aquilo que tem prazer, e acha que isso é vontade de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Porque muitas das vezes a vontade de Deus é sacrificial. Lembra de Jesus, quando ele estava na cruz? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. São coisas que nós aprendemos. Deus, quando o povo pecou no deserto, criou um bezerro de ouro. O que Deus fala com Moisés? O teu povo. Deus, a vontade de Deus era destruir o povo. Mas Moisés se coloca no meio, Senhor,
É a vida de um intercessor. Então Moisés se coloca no meio. E naquele momento Deus não fez o que gostaria de fazer, mas mais à frente ele faz. Porque aquela geração toda pereceu no deserto. Quem entrou na terra prometida foi a geração seguinte. Vontade de Deus. E olha como termina esse texto de Efésios 9 a 10. Então, olha só, esse mistério agora é revelado por meio de Cristo. Esse mistério é revelado agora por meio de Cristo. E de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, ou seja, Jesus começou uma obra de revelação de Deus e isso vai continuar até a dispensação do tempo. Seja ela celestiais ou seja ela terrena, a vontade de Deus implica na nossa vida aqui, que vai cooperar para a nossa vida futura no céu. Então aí você se pergunta, como eu posso descobrir a vontade de Deus? Primeiro, começando pelo propósito principal, a sua salvação. A sua salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A única coisa que se perdeu nesse mundo foi o homem. O ser humano. Perdeu sua identidade, perdeu o seu propósito de vida. Perdeu a comunhão com Jesus, com Deus, melhor dizendo. E Jesus veio restabelecer essa vida de Deus em nós. E Jesus nos diz que nós nos tornamos a imagem e semelhança dele. Lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora Jesus afirma que nós nos tornamos também conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Convergindo todas as coisas. Paulo aos Romanos vai dizer isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que são chamados segundo o seu propósito. Efésios vai descrever isso, que nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus. Também viver como Jesus viveu. E Jesus viveu, como nós lemos aqui, para agradar o Pai. Mateus 7, 21 nos afirma, veja que aqui é uma afirmação do texto, uma afirmação da palavra de Deus em relação a mim e a sua vida, em relação à vontade do Pai. Olha só, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não é falar de Deus, não é falar da vontade de Deus, ou seja, é viver a vontade de Deus. E como nós falamos aqui, começa pelo princípio da nossa salvação, de ter Jesus morando no meu e no seu coração. E mais tarde, Jesus vai complementar isso com a vinda do Espírito Santo, que vai testificar dele em nós e através de nós. Vontade de Deus não é somente falada, não é uma vida religiosa. Eu vou à igreja, eu cumpro os meus compromissos na igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. É fazer a vontade do Pai, não é fazer a vontade do Pai somente na igreja, mas em todo lugar. É a forma de viver, é uma forma de se identificar com Jesus. E é isso, essa é a proposta que ele tem para mim e para a sua vida. Salmos 143, 10. Salmos 143, 10 nos traz uma revelação muito importante a respeito da vontade de Deus. Por quê? Olha só o que nos diz o Salmo. Ensina-me a fazer a tua vontade,
Então, a vontade de Deus é algo que nós devemos aprender. Aprender com o nosso líder, aprender com o nosso pastor, aprender com as pessoas que nos são importantes na nossa casa, com os pais. É uma vida de aprendizado. Então, se aprende a fazer a vontade de Deus. E isso envolve, que muitas das vezes, treinamento, busca por conhecimento. A vontade de Deus se aprende. E o filho precisa querer aprender com o pai. O filho precisa querer, desejar aprender com o pai. E o Espírito Santo faz isso. Olha só. Pois tu és meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Então, enquanto você vai caminhando com Jesus, você vai caminhando com o Espírito Santo, ele vai te ensinando. Ele vai te mostrando o caminho. É uma jornada. Você lembra quando Jesus chama os seus discípulos? Ele diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus estava chamando os seus discípulos? Para uma jornada de aprendizado. E aos poucos Jesus foi ensinando. Primeiro, o que Jesus ensinou para eles? Que ele era Deus. Que ele era o Messias. Jesus ensinou isso. Jesus começou a ensinar. Pelo que ele fazia, pelos milagres, pela forma que ele ensinava, pelo poder que dele saía. Mas Jesus ensinou aos seus discípulos a fazer a vontade. Mas ele começa dizendo que nós devemos renunciar à nossa própria vida para fazer o que ele mandou. Nós devemos renunciar à nossa própria vida, ou seja, renunciar à nossa própria vontade. Quem às vezes não acorda com aquela vontade de continuar na cama? Um tempo gostoso, quer continuar dormindo, mas tem compromisso, tem que fazer a vontade do patrão, tem que ir lá trabalhar. Às vezes a mãe está ali, né? Acho que a maioria já viveu essa experiência, está naquele sono profundo, às 3 da manhã o neném acorda. Ela tem que acordar para amamentar o filho. Mas ela queria continuar dormindo. Aí depois ela vai dormir, o pai acorda, né, para fazer o restante do trabalho, para fazer o menino voltar a dormir. Deve ser assim, tá? Fica a dica aí, você que é casalzinho novo, que tem filho, bebezinho, cuida bem da sua esposa nesse momento de fazer a vontade do pai também, é sacrificial. É um período da vida, mas passa, os filhos crescem. Entende como Deus vai trabalhando em nós formas de nós entendermos a sua vontade. E isso vai, muitas das vezes, ser revelado no nosso relacionamento humano, entre nós, como irmãos. Na sociedade, a vontade de Deus estabelecida, Deus organizou todas as coisas com princípios de funcionamento, como eu tenho ensinado aqui. Se você tem um relógio e ele não te dá a hora exata, está errado. Ele foi criado para te dar a hora exata. Mas quem programa ele é você. Quem cuida dele é você. E assim somos nós. Deus precisa cuidar da minha vida, da sua vida, para que eu e você possamos conseguir fazer a vontade dele. Cuidado. Se Deus não cuidar de você, você não vai conseguir fazer a vontade dele.
Se Deus não proteger você, você não vai conseguir fazer a vontade dele. Mas se você também não se entregar a ele de todo o coração, você não vai conseguir fazer a vontade dele. E a promessa de Deus para a vida eterna é aquele que faz a vontade dele, que vive segundo os princípios dele. Então, Mateus 6, 9 a 10, esse você conhece. Mas preste atenção, o que está sendo revelado ou mostrado para mim e para você nesse texto. Mateus 6, de 9 a 10. Vocês orem assim. Vocês orem assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. Ou seja, o reino de Deus, ele é estabelecido para quê? Para se viver a vontade de Deus através do estabelecimento do seu reino. O reino é de Deus. E o que acontece no reino de Deus? A vontade de Deus. O reino é governado pelo rei. E as regras, a lei, as leis daquele reino agrada ao rei. São direcionamentos do rei. Então, olha só que está: santificado seja o teu nome, venha a nós. Ou seja, é algo que não estava presente entre nós. Então, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. Onde eu e você devemos viver. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, no céu acontece a vontade absoluta de Deus. Ora, vista que nós temos a revelação como Satanás foi expulso do céu. Porque ele não fez a vontade de Deus. Ele não viveu para a glória de Deus. Ele não serviu a Deus como devia. Então, ele e os anjos caídos, que hoje nós conhecemos como demônios, não fazem a vontade de Deus ainda hoje entre nós. Naquele momento, ele rompeu, foram expulsos dos céus, e hoje ele opera nos filhos da desobediência. Então, preste bem atenção, essa palavra desobediência está ligado também à vontade de Deus. São os filhos da desobediência são aqueles que não fazem a vontade de Deus. E sobre eles permanece a ira de Deus. Então não tem como nós separarmos a vontade de Deus com a vida de Jesus em nós, com a nossa salvação. Não tem. Então, seja feita assim na terra como no céu. Então, quando eu e você fazemos a vontade de Deus aqui na terra, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou vivendo com Deus aqui como eu vou viver no céu. Uma vida de obediência. Uma vida de intimidade. Um relacionamento próximo. Então, eu não preciso morrer e ir para o céu para fazer a vontade de Deus. Não, eu devo e posso fazer aqui. Obediência. Então, olha só como João trata essas duas vertentes. João 9:31. Evangelho de João 9:31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha como é que ele começa. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ou seja, aqueles que vivem na desobediência. Como que Deus vai abençoar uma pessoa para continuar na desobediência? Não. Como Deus vai revelar sua vontade a uma pessoa que está vivendo na desobediência? Ela vai continuar fazendo a coisa que não deve fazer. Mas nós precisamos mudar de reino para vivermos a vontade de Deus. Mudarmos de vida, de estilo de vida. Isso se dá com o nosso encontro com o Senhor Jesus.
Então aqui já deixa bem claro, Deus não ouve a pecadores. Não ouve. Mas quando Deus abençoa um pecador, que é importante a gente deixar isso claro, tá? Deus pode abençoar uma pessoa que não o conhece, que não vive com ele, pode. Mas não é porque ele está obedecendo ou desobedecendo. Isso se chama misericórdia. Então, quando nós entrarmos no segundo passo de estudar a vontade de Deus, nós vamos estar especificando muitas das vezes graça e misericórdia no relacionamento das pessoas que não conhecem a Jesus, que não andam com Jesus. Tem essas coisas na sua vida. Tá ok? Então, olha só, Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, o Espírito, aquele que sonda os corações. Davi vai dizer no Salmo 39 o quê? Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, mas guia-me pelo caminho eterno. Davi vai dizer isso, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aqui sondar é esquadrinhar, e no íntimo do coração. Nós não devemos e não conseguiremos de forma alguma enganar a Deus, porque o Espírito de Deus sonda os corações. Sonda. A forma com que você serve, fica tranquilo, Deus sabe. Porque Ele tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso. Se você olhar os textos que Jesus está conversando com pessoas, que Ele chama, que Ele ensina, Ele está sempre olhando para o coração. Os fariseus se apresentavam com Jesus fazendo algumas perguntas, e Jesus ia falar assim, revelava o que estava no coração deles. Aquele jovem rico se aproxima de Jesus. O que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus vai e fala ao coração dele. Sonda o coração dele. Querido, fica a dica para você aqui. Não tem como fugir da vontade de Deus. Não tem como viver uma vida no reino sem conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Não tem como. Não é o seu relacionamento tão somente com o seu irmão, com o seu próximo. É um relacionamento com Deus. A partir do relacionamento com Deus, nós desenvolvemos as outras coisas. Nós entramos em outras dimensões. Então vamos lá. E de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Jesus não vai fazer nada por você que antes ele não tenha recebido um direcionamento de Deus. O Espírito Santo não vai fazer nada por você sem antes não ter recebido um direcionamento de Deus. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito Santo, para que essas verdades sejam reveladas, tanto do nosso coração, como a revelação de Deus para cada um de nós. Se você desenvolver uma vida que agrade a Deus, se você desenvolver uma vida que agrade a Deus, você vai viver completamente aquilo que Deus tem para você. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. E a bênção de Deus está ligada diretamente à sua vontade. Até quando Deus corrige
A Bíblia não diz que Deus corrige a quem Ele ama? Sim. A correção de Deus é para nos trazer para a sua vontade. E Ele faz isso por amor, por nos amar. E isso faz toda a diferença. Então, fica aqui agora. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar, prepare para o Senhor. Faça para o Senhor. Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui nós somos direcionados a consagrar tudo ao Senhor. Porque na consagração, Deus tira aquilo que não agrada a Ele. Quando você consagra a sua vida financeira a Ele, Ele vai tirar aquilo que não agrada a Ele. Quando você consagra o seu casamento a Ele, Ele vai tirar aquilo que não agrada a Ele do seu relacionamento. Quando você consagra a sua vida a Ele, Ele vai conduzir você a uma vida de santidade. Vai tirar da sua vida aquilo que não agrada a Ele. Ou seja, a consagração é uma permissão que você dá a Deus de trabalhar em você, de tirar de você aquilo que não agrada a Ele. Então, não é assim que você faz o jejum? O jejum é um ato de consagração. Quando você se entrega a Ele para viver uma intimidade com Ele, você dá a Ele esse direcionamento. Espírito Santo, tira isso da minha vida, isso que não te agrada, isso que não faz bem. Você pede ao Espírito Santo para tirar. Isso é consagração. Ou seja, ser separado totalmente para Ele. Mas não por um tempo. A consagração, ela tem um tempo estabelecido. Diferente da santidade. A santidade é um período contínuo da nossa vida. É um processo contínuo. Nós vivemos em santidade. A consagração, você faz isso por um momento. Vou me consagrar para isso, isso, isso. Eu vou fazer essa atividade, vou fazer isso. Você se prepara de uma maneira intencional para um propósito específico. A vida de santidade não. Você vive em santidade, um relacionamento de santidade, porque o seu Pai é santo. O seu Deus é santo. E para você viver a vontade dEle, para você estar na presença dEle, você precisa desenvolver uma vida de santidade. Olha só, 1 Pedro 2,15. Pois a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Isso aqui é uma outra parte da vontade de Deus, que agora não é para Ele, mas sim para um testemunho pessoal da nossa vida com Ele, com Deus, com Jesus. Vamos calar a boca dos pecadores, vamos calar a boca dos insensatos, fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Samuel, ele é um dos grandes exemplos que nós temos na palavra de Deus de um homem que viveu isso. Samuel é um grande exemplo para nós. Para isso. Os discípulos muitas das vezes queriam fazer a vontade deles, mas Jesus ia lá, não é isso que meu Pai mandou. Lembra os discípulos, não, Senhor, manda, faz cair fogo do céu e acaba com eles. Aí Jesus, calma, não foi para isso. Não foi para isso que o Pai me enviou. Então ele desenvolve uma vida de santidade, ou seja, uma vida para fazer a vontade de Deus. Ele ensina isso aos seus discípulos. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Marcos 3,35. Quem é que vive e faz a vontade de Deus? Marcos 3,35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A vontade de Deus coloca você na família de Jesus.
A vontade de Deus coloca você na família de Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus, se você tem um relacionamento com Ele, a sua vida vai revelar isso, vai mostrar isso. E você vai fazer parte da família de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Que nós fazemos parte da família de Deus. Nós estamos edificando a igreja do Senhor Jesus. Nós somos partes do corpo de Deus. Nós somos membros um dos outros, membros da família de Deus, como Jesus está ensinando aqui. Agora, guarde isso no seu coração. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Entende? Quando você tiver feito a vontade de Deus, você receba o que Ele prometeu. E isso faz toda a diferença. Isso revela você. Porque há uma promessa. Mas nós precisamos perseverar. Porque muitas das vezes nós seremos desafiados a querer desistir. A luta vai ser grande, mas você permaneça fiel. Porque quem prometeu é fiel. Meu querido irmão, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você precisa saber. E saber aqui não é de conhecimento, saber aqui é de experimentar. Saber aqui é de estar envolvidos. Saber aqui é estar se alegrando na presença dEle. E isso faz toda a diferença. Se alegre em Deus. Se alegre no Senhor. E você vai experimentar tudo que a palavra de Deus diz. Você é um escolhido para viver a vontade de Deus. Você é escolhido para experimentar dele a cada dia. A vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas para quem ama a Deus, para quem faz isso por amor, nunca devemos separar essas duas coisas. Estou servindo a Deus porque eu o amo, porque Ele é meu Pai. Se você viver para agradar a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Até aquilo que às vezes a gente acha que não é bom para nós, vai cooperar para o nosso bem. Então fica aqui a minha palavra para você nesta manhã, nessa volta nossa à Escola Vida Plena. Que Deus te abençoe, querido. Viva a vontade de Deus, busque conhecer ao Senhor. Procure por Ele, clame por Ele. E Deus, com certeza, tem prazer em te revelar a vontade dEle. Ele quer isso para a sua vida. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que possamos desenvolver uma vida que agrade a Ele, para a glória dEle. E, com certeza, as pessoas que estão à sua volta, as coisas e os seus sonhos, os teus propósitos serão estabelecidos de acordo com a vontade dEle. Amém? Que Deus nos abençoe por mais esse tempo, por mais essa escola Vida Plena. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui, em que estudamos a Tua Palavra, queremos conhecer a Tua vontade, Senhor Deus, queremos viver para a glória do Senhor. Nos abençoe e nos fortaleça. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo em mais uma Escola Vida Plena.